Você já sentiu que está jogando um jogo onde as regras mudam no meio da partida? Onde você trabalha 5 meses do ano só para pagar impostos e, na hora que precisa de um hospital ou de segurança, a conta simplesmente não fecha? Dizem que o Brasil não é para amadores, mas a verdade é ainda pior. Tem quem diga que só maluco para continuar vivendo nesse país. Mas calma, não me cancela ainda. Antes de qualquer julgamento, vamos olhar para os números oficiais. De 2015 até 2023, o salto do número de brasileiros vivendo no exterior foi de impressionantes 81,4%. Apenas em 2023, cerca de 400 mil brasileiros tomaram a decisão de sair, chegando a um total de quase 5 milhões de pessoas vivendo fora, segundo dados do próprio Itamaraty. Por que tanta gente está saindo? Por que tantos ainda escolhem ficar? Hoje o papo é sério e baseado em dados oficiais e histórias reais. Fica comigo que eu vou te mostrar informações que talvez você nunca tenha parado para pensar. Aqui é o Boulder Podcast e nosso objetivo é ser o seu ponto de confiança nessa jornada. Então, vamos dissecar a insegurança, a economia punitiva e a burocracia. Mas também falar sobre a solidão do imigrante, a cultura que nos acolhe e o preço invisível da distância. Afinal, é loucura ficar ou é coragem partir? Um dos primeiros motivos, e talvez o mais urgente, é a segurança pública. No Brasil, a liberdade tem um preço invisível, que a gente paga em prestações diárias ali de ansiedade. Pra gente é normal o absurdo. A arquitetura das nossas cidades reflete esse medo. Muros de 3 metros, cercas elétricas, condomínios que parecem fortalezas medievais. A gente acha normal treinar nossos filhos sobre como se comportar em um assalto antes mesmo de ensinamento sobre cidadania. Não reage, entrega logo, não olha nos olhos. A gente transforma o trauma num protocolo de sobrevivência. A verdade é que o Brasil vive numa guerra civil não declarada. Se você olhar para o ranking das 50 cidades mais violentas do mundo, o susto é imediato. O Brasil costuma ocupar cerca de 10 dessas posições. Sim, 20% das cidades mais perigosas do planeta estão dentro das nossas fronteiras. No Rio de Janeiro, a guerra é territorial. Uma disputa sangrenta entre milícias e o tráfico que coloca o cidadão comum na linha de tiro literal. É o aplicativo onde tem tiroteio aberto no celular como se fosse a previsão do tempo. Na Bahia, a situação atingiu níveis alarmantes, com cidades como Salvador e Feira de Santana registrando índices de homicídio que superam zonas de conflito internacional. Mas existe uma diferença crucial que não está apenas nos números, mas na natureza da violência. Na Europa, o crime existe, claro. Você já deve ter ouvido falar dos famosos pickpockets, os batedores de carteira que infestam as zonas turísticas de Paris, Roma ou Barcelona. Eles são o pesadelo de qualquer viajante. Mas aqui está o ponto. Eu não estou defendendo o bandido. Mas existe um grande abismo entre alguém levar sua carteira por uma distração e alguém colocar a arma na sua cara por causa de um celular usado. Não se trata de dizer que o furto é aceitável, mas de entender o impacto psicológico. Na Europa, a violência raramente é física ou letal. Você teme perder o seu dinheiro. No Brasil, você teme perder a sua vida. Saber que, na pior das hipóteses, você vai ter uma dor de cabeça burocrática para cancelar cartões é infinitamente mais tranquilo do que saber que qualquer esquina pode ser o cenário de um latrocínio. É por isso que quando você olha para a Europa, o contraste é inacreditável. Enquanto o Brasil tem uma média de 20 a 30 homicídios por cada 100 mil habitantes, países como Portugal, Espanha e Alemanha registram taxas que mal chegam a 1. Na Europa, você começa a desaprender o medo. Nas primeiras semanas, você ainda segura a mochila na frente do corpo, mas depois de um tempo, o seu corpo relaxa. A sensação de caminhar à meia-noite e saber que o maior risco é ser furtado por você ser muito desatento e não executado por um bem material é o que realmente define a qualidade de vida. Na Europa, você recupera o tempo de vida que no Brasil você gasta sobrevivendo à base de adrenalina e medo. Se a segurança te expulsa pelo medo, a economia te empurra pela exaustão. Vamos falar do dinheiro real. A média salarial de um brasileiro qualificado
é em torno de R$ 3.000. Numa cidade de médio porte como Curitiba, Joinville ou Belo Horizonte, o aluguel consome quase 50% disso. Sobram ali R$ 1.500 para água, luz, internet, mercado, transporte. No fim do mês, não sobra praticamente nada para ter o mínimo de lazer. Se levarmos em consideração o salário mínimo, o brasileiro precisa de mais de um emprego apenas para sobreviver com o básico. O sistema brasileiro parece um moedor de sonhos, projetado especificamente para quem tenta crescer de forma honesta. É o país onde a bitributação é moral e financeira. Você paga o imposto para ter saúde, educação e segurança pública. Mas, como o Estado falha, você é obrigado a contratar o setor privado. No fim do mês, você trabalhou para sustentar uma máquina burocrática que não te serve e ainda tem que pagar o boleto do plano de saúde e a mensalidade da escola. E os impostos? Trabalhamos 149 dias por ano, 5 meses inteiros só para pagar tributos. O estudo do IBPT traz o dado mais revoltante. O Brasil é o 14º país que mais arrecada impostos do mundo, mas é o pior país do mundo no retorno desses tributos à população. Desde 2023 foram criados ou aumentados impostos 24 vezes. Essa estrutura de impostos focada no consumo significa que o tributo está diluído no quilo do feijão e na conta de luz, dificultando a acumulação de patrimônio. No exterior, em países desenvolvidos, a grande recompensa é a previsibilidade. Um trabalhador médio consegue comprar tecnologia, roupas e viajar com uma fração do tempo de trabalho que um brasileiro precisaria. Aqui fora existe o conceito de renda discricionária, aquele dinheiro que sobra de forma confortável depois que as contas fixas são pagas. A dignidade do trabalho técnico é recompensada com um padrão de vida que no Brasil é restrito ao topo da pirâmide. É a diferença fundamental entre construir um futuro sólido e lutar diariamente para evitar que o seu presente desmorone. Além do dinheiro, existe a fadiga da ineficiência. No Brasil, a gente gasta um tempo precioso resolvendo problemas que não deveriam existir. É a burocracia sem fim para autenticar um papel, a fila que nunca anda ou o sistema digital que cai no prazo urgente. Quando você vive fora, descobre que qualidade de vida é ter uma dignidade no básico. É poder atravessar a cidade em um transporte público eficiente, onde o CEO e o estagiário dividem o mesmo vagão. A educação também pesa muito. No Brasil, para dar um futuro de elite para um filho, é um custo astronômico. Um curso de medicina numa universidade particular pode custar quase R$ 1 milhão. As opções públicas são concorridíssimas e quem vem de escola pública raramente consegue a vaga. Na Irlanda, por exemplo, o ensino básico é gratuito e tem um nível de qualidade tão alto que o ingresso na universidade é muito mais tranquilo. É o espaço público sendo tratado como extensão da sua casa, onde o imposto se materializa em asfalto liso e jardins bem cuidados. O medo de ficar doente no Brasil tira o sono de qualquer um. O SUS tem méritos incríveis e, no papel, funciona muito bem. Mas na prática, sejamos sinceros, o sistema é um contraste desesperador. Temos transplantes de ponta convivendo com pessoas morrendo em macas nos corredores e, às vezes, faltando ali uma simples dipirona ou uma gase. A fila para uma ressonância magnética pode durar 2 anos, transformando diagnósticos que deveriam ser rápidos em sentenças de morte silenciosas. No setor privado, a situação não é muito melhor. Vivemos uma judicialização da saúde. Você paga uma fortuna por mês, mas na hora da necessidade real, você precisa processar o plano de saúde para conseguir que uma cirurgia ou um medicamento de alto custo seja autorizado. Na Europa, o cenário é diferente. Mas não se engane, a saúde não foca em prevenção como muitos pintam. O sistema é, na verdade, extremamente utilitário e baseado em triagem. Existe a figura do médico de família, mas ele funciona como um porteiro. Se seu caso não for considerado urgente pelo sistema, você não vê um especialista tão cedo. Não existe esse mimo de marcar um cardiologista só porque você quer fazer ali um check-up. Porém, o que traz o alívio real é o custo e a segurança financeira. O preço dos remédios é um exemplo claro. Uma insulina que no Brasil consome metade de um salário mínimo, em Portugal ou na Alemanha custa o preço de um café, graças ali aos subsídios estatais massivos.
No exterior, por mais que o atendimento seja seco e funcional, a sua vida não depende diretamente do seu saldo na conta bancária, naquele dia específico. É a dignidade de saber que, se o pior acontecer, o sistema vai te acolher sem te levar à falência. Mas o mundo mudou e hoje existe o fenômeno do trabalho remoto global. Trabalhar para uma empresa americana ou europeia, ganhando em moeda forte e gastando em real morando no Brasil. Para esse grupo, o Brasil é um paraíso, pois você desliga os problemas econômicos locais e mantém o calor humano. Por outro lado, imigrar não é bom para todo mundo. Se você ganha ali acima dos seus R$25 mil ou R$30 mil, você vive numa bolha de ouro que é impossível de replicar lá fora como classe média. Na Europa, você vai ter que limpar sua própria casa e morar num apartamento menor. O choque de ser tratado apenas como mais um no sistema público, perdendo o status ali de cliente VIP, é um dos maiores motivos de arrependimento da elite brasileira que sai. E tem o fator tempo, envelhecer. No Brasil, o idoso é o centro da família, amparado por uma rede de afeto. Na Europa, a sociedade é individualista. É comum ver idosos em solidão absoluta. A pergunta é, onde você prefere estar aos 80 anos? No frio de uma cidade perfeita, mas sozinho, ou no calor de uma família barulhenta, mesmo que a calçada esteja esburacada? Sair do Brasil não é só flores. Ser imigrante significa enfrentar leis que você não conhece, novos costumes que nem sempre fazem muito sentido e muitas vezes um preconceito velado. Aquela sensação de ser o eterno estrangeiro, mesmo pagando seus impostos em dia. Na Irlanda, por exemplo, a crise habitacional é brutal. Você lida com aluguéis caríssimos e, no começo, provavelmente você vai ter que abrir mão da sua privacidade e dividir casa ou até quarto com desconhecidos. É o preço da transição. Muita gente chega com um currículo impecável e as expectativas lá no alto, mas se frustra ao descobrir que no início precisará trabalhar nos subempregos ou nos trabalhos de entrada, como a gente diz aqui. Ver um engenheiro ou um advogado brasileiro trabalhando na limpeza ou fazendo entrega é comum, e isso exige um desapego do ego, que nem todo mundo aguenta. A saúde mental é posta à prova todos os dias. A saudade pesa, viu? E de um jeito que os vídeos no YouTube não conseguem explicar. A falta da rede de apoio, aquela avó que ajuda com as crianças ou o irmão que te socorre no trânsito, dói muito mais do que o inverno rigoroso. Sem família por perto, cada pequena crise se torna um abismo. Imigrar é uma aposta altíssima em que você coloca a sua vida inteira na mesa. Muita gente vende o carro, a casa, os móveis e depois de alguns meses volta com as mãos abanando porque o dinheiro acabou e a estrutura emocional ruiu. O custo psicológico de voltar e ter que admitir que não se adaptou é um tabu imenso. As pessoas se sentem fracassadas diante da narrativa de sucesso que postaram no Instagram. O medo do julgamento alheio faz com que muitos sofram em silêncio antes de desistir. É uma jornada que te transforma de tal maneira que você nunca mais será o mesmo. É uma porta que, uma vez atravessada, raramente te permite retornar àquela versão antiga de quem você era no Brasil. Então, por que a maioria ainda fica no Brasil? Pela família, pelo senso de comunidade, pela cultura, pela comida, pelo idioma. Ficar no Brasil também é uma escolha de resistência. É decidir não abandonar o barco e lutar para que a próxima geração não precise olhar para o aeroporto com desespero. Se todos que querem o bem forem embora, quem é que vai sobrar para manter a chama acesa? No fim das contas, não existe escolha certa ou errada. Existe a escolha que faz sentido para você e seus sonhos. Sair pode ser libertador para uns, como foi para mim, e pode ser traumático para outros, como eu já vi vários casos acontecerem. Nós aqui do Boulder continuaremos sendo seu ponto aí de confiança, trazendo informações reais para ajudar você a pesar isso por todos os lados. E você já pensou em sair do Brasil ou faz parte do grupo que não troca as raízes por nada? Comenta aqui embaixo e vamos conversar sobre esse Brasil que às vezes nos expulsa, mas que nunca sai de dentro da gente, não é isso? E você que saiu do Brasil, você acha que só maluco para continuar no Brasil? E você que continua no Brasil, você acha que só maluco para viver essa vida que a gente vive aqui fora?
Então é isso, galera. Se você chegou aqui agora, esse é o Boulder Podcast. Aqui a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Comenta aí o que você achou e não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau!